Olá, amigos. Nós hoje deu um pane no nosso broadcast e então nós vamos transmitir direto pelo celular e pelo Face. Tá? Nosso programa de hoje é um programa onde nós vamos tratar justamente sobre os maiores problemas existentes no autismo. Tá? Então nós vamos começar pelo seguinte. Vamos começar conversando sobre como os diferentes profissionais que lidam com o autismo estão trabalhando nesse sentido. Uma das coisas mais importantes que nós estamos muito preocupados é por que as pessoas não estão estudando. Não sei se é exagero meu, mas está havendo um problema sério em relação ao estudo após a conclusão de um curso, de um mestrado, de um doutorado, coisas assim. Obviamente isso é um absurdo, uma coisa dessa. Por quê? Oi, boa noite, Ângela. Boa noite, Eliane. É um absurdo o que está acontecendo. Então vamos ver o seguinte. O que eu mais tenho ouvido é pessoas chegarem para mim e dizerem o seguinte: isso não tem comprovação científica. Onde isso está escrito, etc. Então, vamos começar falando o seguinte. Quando nós estudamos, seja que área for, nós aprendemos na faculdade, na graduação, no mestrado, no doutorado, nas especializações, os caminhos básicos para nós podermos seguir adiante no conhecimento de tudo aquilo que é importante para o nosso trabalho. Certo? Isso é óbvio, nós precisamos disso. Se nós simplesmente pegamos aquilo que nós aprendemos na faculdade, no mestrado, no doutorado, nas especializações, como único conhecimento válido, nós vamos ficar atrasados, é óbvio que vamos ficar atrasados, super atrasados, porque não tem o menor sentido, a ciência avança a passos largos, a cada dia. Então nós precisamos realmente estarmos nos atualizando o tempo todo. Vamos ver então, como eu comentei, sobre o autismo. Então nós temos os profissionais da área médica, os profissionais da área de educação, que são as duas áreas mais importantes. Boa noite, Jaqueline. Que são as áreas mais importantes. Tá? Bom, o que acontece com esses profissionais? Por exemplo, na área médica vamos para a medicina, para os médicos. Então nós temos aqui o compêndio de psiquiatria. Esse compêndio de psiquiatria, o que eu tenho aqui, que é o último modelo, última publicação, é de Kaplan e Sadok, compêndio de psiquiatria, que é ciência do comportamento e psiquiatria clínica. Esse compêndio, assim como os tratados de psiquiatria, eles devem estar de posse. Cada médico deveria estar com isso, mesmo não sendo psiquiatra, sendo, por exemplo, neurologista, sendo, por exemplo, nutrólogo, embora a nutrologia tenha o tratado que é a nutrição e pediatria, são livros grandes, grossos, mas quem não que puder comprar tem que ter acesso a isso nas universidades, nas bibliotecas. Eu tenho todos aqui no colégio. Tá? Por quê? Não é que a minha área não é a médica, a minha área é o quê? A consequência da área médica. Ou seja, nós somos da área da educação. A educação pega o quê? A consequência daquele aluno que está sendo tratado por algum profissional das áreas médicas, certo? Tanto da parte de medicina mesmo, neurologia, psiquiatria, nutrologia, gastroenterologia, endocrinologia, etc., assim como das outras áreas ligadas à médica, a fonoaudiologia, a parte de nutrição, etc., né? Bom, então, o que ocorre na parte do entendimento do autismo para todas as áreas médicas? Olha o que eu estou dizendo. Nós, na educação, trabalhamos com a consequência dos tratamentos que estão sendo feitos por todos os profissionais da área médica. Então, nós analisamos essas consequências. Então, estudando, lendo os compêndios mais modernos de psiquiatria, que são os que falam do autismo, está claro uma coisa. Na hora que ele fala de biomarcadores no transtorno de espectro autista, página 1155, do compêndio de psiquiatria de Kaplan-Sadok, de
Kaplan-Sadok. Tá? Deixa eu ver se aqui tem qual é a data dele. Esse foi publicado em 2017, tá? Então, o Kaplan-Sadok 2017, página 1155, tá aqui, biomarcadores no transtorno espectro autista. Por que é importante nós todos sabermos isso? Porque aqui fala claramente que há biomarcadores mostrando a evidência do transtorno espectro autista. E diz mais o seguinte, que eles influenciam na função neuronal e desenvolvimento dos dendritos. Como eu estou sem o meu broadcast aqui, eu não posso mostrar a figura dos dendritos que está no computador, mas eu mostro em outra oportunidade. Então, influencia a função neuronal e desenvolvimento dos dendritos. Então, está claro que o autista tem esse biomarcador influenciando o desenvolvimento de dendritos. O que é isso que eu tenho comentado em todas as palestras, cursos sobre autismo e tudo? As antenas dos dendritos das pessoas que têm a deficiência intelectual dentro do transtorno do espectro autista, nem todos têm, mas que têm a deficiência intelectual ou deficiência em comunicação neuronal, têm as suas antenas mais longas e menos quantidade mais longas. Isso significa uma imensa dificuldade na comunicação interneural entre os neurônios. Por isso que os autistas têm muita dificuldade de fazer uma série de coisas. Outras não, mas uma série de coisas têm. Mas eu vou seguir mais adiante para falar mais sobre isso. Mas vamos parar um pouquinho nos dendritos. Então, os neurônios de quase todos os autistas têm uma deficiência nas antenas dendríticas. Então, é bom a gente saber que nós precisamos, quem está buscando a cura do autismo, como Alison Muotri, como Karina Gris Oliveira e outros cientistas, estão com essa possibilidade, com essa busca, a busca de como podemos estimular a cura das antenas dendríticas dos neurônios. Mas isso é a parte da cura do autismo. Isso é para os cientistas que estão nessa área. Então, essa área nós temos apenas que esperar as pesquisas deles continuarem, acabarem, para a gente ter a cura do autismo. Mas aí nós vemos uma coisa. Outro dia vi uma coisa linda falada por uma mãe de autista. Autismo não tem cura porque não é doença, é apenas uma outra maneira de se ver a vida. Infelizmente não é assim. Não é que a gente possa chamar de doença, é um transtorno. E uma das características desse transtorno é as antenas dendríticas deles são menos quantidade e mais longas, por isso tem uma diferença, tem uma dificuldade muito grande nessa comunicação. Oi, Alei Vitorino. Então, o que acontece? É um transtorno, sim, e nós temos que buscar a cura. Oi, boa noite, Alei. Nós temos que buscar a cura, por isso que nós temos que estar o tempo todo estudando, para ver já há cura, já se descobriu alguma coisa, e não a gente ficar de braços cruzados, dizendo autismo não tem cura. Sim, por enquanto não tem. Mas nós, da área médica, não é a minha área, nossa área é educação, mas nós trabalhamos diretamente ligado com a medicina. Tá? Então, na área médica, não se pode cruzar os braços e dizer que, já que não tem cura, não vamos fazer nada. Vamos fazer sim. Jairo, boa noite, Jairo. Então, temos que buscar a cura sim, lógico. Tá? Gessiane, boa noite para você também. Tá? Ok, boa noite para aqui. Eu não dei boa noite, mas eu tenho que falar o nome, né? Não adianta nada. Então eu falo assim que aparecer aqui o nomezinho de vocês, eu falo aqui. Bom, então, quanto a isso, temos que buscar a cura sim, e temos que buscar o que nós vamos fazer enquanto os cientistas da cura trabalham. Então esse aqui é o detalhe. É o profissional médico que não está trabalhando na pesquisa da cura do autismo não pode ficar de braços cruzados esperando a cura. Tem que fazer alguma coisa para nós não perdermos essas crianças, para nós salvarmos essas crianças. E para nós salvarmos essa criança, nós temos que fazer alguma coisa com muita responsabilidade. Esse é um detalhe. Se você continua então no compêndio de psiquiatria, você percebe umas coisas que nós precisamos conversar muito com os médicos. Eliane Bastos e André Ramos, boa noite. Nós precisamos conversar com os médicos sobre isso, tá? Que é o seguinte.
No compêndio de psiquiatria, segue na parte de biomarcadores o seguinte: o primeiro biomarcador identificado no transtorno do espectro autista foi um nível elevado de serotonina no sangue total, tá? E quase apenas nas plaquetas. Essas então adquiriram o 5-HT, que é interferente no cérebro, direto no cérebro. A serotonina, um nível elevadíssimo de serotonina no sangue total. Então esse biomarcador foi identificado dessa forma. Então vamos analisar uma coisa: todo médico que lê isso aqui, ao ver que está havendo um excesso de serotonina no 5-HT, trazendo todos esses transtornos no cérebro, pode deduzir que, se é o cérebro entérico quem gera 80% da serotonina, então esse biomarcador tem alguma relação com o cérebro entérico. E aí nós vamos ver que tudo que vários médicos me dizem que não tem comprovação científica, que a alimentação tem alguma coisa a ver com o autismo, tá aí, que a ligação está toda aqui. Se a serotonina, 80%, é gerada pelo cérebro entérico, e se o problema desse primeiro biomarcador é exatamente o excesso de serotonina, o cérebro entérico está gerando muito mais serotonina do que deveria. Tá? Então, nós precisamos ter atenção ao cérebro entérico, que é o que? O cérebro do intestino. Sim, Gerciane? Tá, eu vou dar outro curso aí, dia 10 e 11, né? Já sabe que é em Santa Amaro. 10 e 11 agora. Não, 9 e 10. 9 e 10 está em Santa Amaro, dando deficiência intelectual, que vai tratar sobre vários aspectos, aí em Santa Amaro, viu? Bom, então, olha a ligação feita. Está aí a ligação entre o autismo, a serotonina exagerada, o cérebro entérico. O cérebro entérico trabalha com o que, o cérebro do intestino? O processamento dos alimentos, o entendimento, a análise dos alimentos, o processamento dos alimentos e a geração de serotonina e dopamina com base na alimentação correta. Então, o que nós precisamos fazer é ter a alimentação correta para que o cérebro entérico trabalhe gerando a serotonina e a dopamina corretas, ou Lene Amaral ou Cristiane Amaral, corretamente, para que ele reduza os seus sintomas. Então, grande parte dos sintomas do transtorno do espectro autista estão relacionados exatamente à alimentação. Então, está aqui a ligação. Então não precisa, cadê a comprovação científica? Já está no compêndio de psiquiatria, página 1155. Só não está dizendo que é alimentação. Mas, poxa, tem coisa que não precisa escrever, né? Já está dito aqui. Então, isso é tranquilo. Então, vamos ver mais um pouquinho. Aí, continuando, na página 1157, tem uma coisa que um monte de gente está dizendo que tem dificuldade de fazer. Gente, na página 1157 está todo o critério diagnóstico baseado no DSM-5 para o transtorno do espectro autista. E hoje está facílimo definir quem é autista ou não. Então, esse critério diagnóstico, tá, eu estou mandando para todos os professores. Então, todos os professores terão que ter esse critério diagnóstico do autismo DSM-5, porque nós precisamos, como professores, identificar as características que estão trazendo algum tipo de dificuldade de aprendizagem dos nossos alunos, porque somos nós que dizemos quem vai poder ser atendido pelo AEE ou não. Nós, que eu digo, professores. Então, esses quadros precisam ser de conhecimento dos professores. Por isso que nós temos que, o ideal é que no curso de pedagogia e as licenciaturas, principalmente pedagogia, que isso seja ensinado. Se não, nos cursos de pós-graduação em psicopedagogia, neuropedagogia e neuropsicopedagogia. Para quê? Para que justamente os profissionais de educação possam definir que ele tem características semelhantes ao do autismo. Só não vamos fazer diagnóstico. Diagnóstico é médico, tá? Então, nós precisamos apenas saber, porque nós é que colocamos a pessoa para ir ou não para o atendimento educacional especializado. Boa noite, Rosalina. Então, esse padrão nós temos que... Aí são o quê? Aí são os professores.
Hoje, todo professor, todo profissional de educação que está fazendo parte de um serviço de atendimento educacional especializado tem que ter esse conhecimento, esses critérios, porque é ele quem vai escolher, tá? É ele quem vai definir quem vai ser atendido ou não. Agora, voltando para o médico e dando mais uma passada no compêndio de psiquiatria. Tá? Aí nós vamos mais adiante para tratamento. Vamos para o tratamento. Chegou no tratamento, aí é que está que eu digo que o médico não pode cruzar o braço. Então nós temos que dar atenção ao seguinte: embora no próprio compêndio, lá no início, ele fez a relação entre o cérebro entérico e o autismo, e o cérebro entérico é o responsável pelo processamento da alimentação. Então a alimentação é básica para ele. Na hora da intervenção, do tratamento, ele vai quase que direto para as intervenções psicofarmacológicas. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Para quê? Para nós não ficarmos amarrados à psicofarmacologia. Nós temos que tomar bastante cuidado, porque na própria parte, que é 1163, página 1163, onde fala as intervenções psicofarmacológicas, diz o seguinte: irritabilidade. Então, o autista com irritabilidade, aí o compêndio recomenda 2 antipsicóticos. Ele nem fala de alimentação, nem fala que se a gente tratar, e deveria falar, se a gente tratar, verificar por que o cérebro entérico está trabalhando errado, nós vamos descobrir que ele está trabalhando errado porque a alimentação não está correta para ele. Então ele está com disfunções, ele está dando informações totalmente erradas para o cérebro craniano. Gente, nessa ligação entre os dois cérebros, nós precisamos, embora o segundo cérebro tenha entrado nas faculdades de medicina há pouco tempo, nós temos que estudar isso e fazer essa ligação entre o segundo cérebro e o primeiro, entre o cérebro craniano e o cérebro entérico. Porque se nós não fizermos essa ligação, nós vamos estar fazendo besteira. A minha preocupação é essa, não é dizer que médico está errado. Não, o médico está certo quando ele aprende certo. Mas está errado quando ele não estuda. Então vamos verificar isso? Então, olha só, de cara, cérebro entérico tem que ser respeitado. Então, para ele ser respeitado, nós temos que verificar a alimentação. A alimentação é básica. Então, obviamente, por que será que ele não está trabalhando direito? Ele não está trabalhando direito porque, justamente por causa desses biomarcadores, desses problemas relacionados ao autismo, nós não estamos aqui querendo saber por que aconteceu o autismo, não. Nós queremos é salvar essas crianças. E para a gente salvar essas crianças, oi Jaci Silva, para a gente salvar essas crianças, nós precisamos então prestar atenção no cérebro que está provocando uma porção de coisas erradas. Quem é? Cérebro entérico. Ele fez o quê? Ele desequilibrou a serotonina no sangue do autista. E esse desequilíbrio provocou uma série de disfunções aonde? Nos dendritos. E são exatamente as disfunções nos dendritos que fazem o quê? Falha na comunicação cerebral e o surgimento de tudo que acontece de errado no autista. Tá? Sim, os pais resistem à mudança alimentar porque estão sendo influenciados por nutricionistas e médicos que não leram isso, que não estão lendo isso, que não estão estudando. Porque tem gente, como teve uma mãe de autista que matriculou o seu filho no meu colégio e que disse que a médica disse para ela que a alimentação não tem nada a ver com autismo. Logicamente, essa médica nunca leu o próprio compêndio de psiquiatria que todos deveriam estar estudando na faculdade de medicina. Então é só mostrar isso para ela. Então é por isso que os pais... Então nós temos que alertar os pais disso. O grande problema, sabe o que é? É que nós temos profissionais, maus profissionais, em todas as profissões. Nós temos excelentes profissionais em todas as profissões e maus profissionais também. Então, esse é o problema. Um médico que diz que a alimentação não tem nada a ver com autismo, não leu a página 1155 do compêndio de psiquiatria ou
dos último, né? Ou não sabe o que significa cérebro entérico, ou não sabe de onde está sendo gerada 80% da serotonina. Então o problema é falta de leitura, falta de conhecimento, gente. E tem tanto livro para se ler isso, não precisa nem... O compêndio é caro, eu sei, mas o médico tem que ter acesso a isso sempre. Todos os profissionais de medicina têm que ter acesso a esses compêndios, esses tratados, essas coisas. Tá? Não, agora, tem outros livros que mostram tudo isso também, que não são tão caros como esse. Mas aí não são os livros oficiais. E aqui eu estou lendo o livro oficial das faculdades de medicina do mundo todo. Esse livro é internacional. Tá? É do mundo todo. Bom, então, tá visto isso. Então, o que acontece? O autista, ele, por algum motivo, ele tem as paredes do intestino muito permeáveis. O autista, por algum motivo também, ele tem uma incidência muito grande de parasitas no sistema digestório. Tá? Entre esses parasitas está a candidíase. E os autistas, por algum motivo, têm também tendência a ter problemas de tireoide e têm tendência a ter uma série de outras comorbidades acopladas ao autismo. Tá? Oi, Adailton. Então, esse é o detalhe. Como ele tem esse problema da permeabilidade do intestino, determinadas proteínas que não deveriam estar indo para a corrente sanguínea, acabam indo para a corrente sanguínea. Esse é o problema. Então, o que acontece? Essas proteínas entram, elas vão para a corrente sanguínea, o cérebro entérico desequilibra totalmente, porque ele sabe que aquela proteína não pode estar ali, não tem as bactérias para processar essas proteínas, e com isso, ao entrar essas proteínas no sangue, vai direto para o cérebro e provoca todas as avarias cerebrais que o autista acaba tendo. Esse é o problema. Então, gente, vamos ler, vamos estudar, vamos pesquisar. Está simples demais, para que a gente não faça besteira e não prejudique os autistas. O médico que diz o autista não tem jeito, tem que tomar risperidona, Rivotril o resto da vida, não leu isso. Então o primeiro passo para qualquer autista é a alimentação. Porque aí você está verificando o quê? Por que o cérebro entérico não está funcionando direito? Porque está entrando proteína que não poderia entrar ali. Então vamos tirar essas proteínas. Como é que nós vamos tirar essas proteínas? Verificando quais são essas proteínas que não podem estar ali. Que para nós, não autistas, não tem problema. Mas para os autistas tem problema. Oi Aline, oi Jô Santana. Boa noite para vocês. Então, que proteínas são essas? Normalmente, as proteínas que esse sistema digestório, com uma permeabilidade muito grande, sem as bactérias que podem triturar, que dão proteção, etc., normalmente não. Cláudia Marcelino, Jaciane, é autora do livro Autismo, Esperança pela Nutrição. O livro que eu estou lendo é o Compêndio de Psiquiatria Oficial das Faculdades de Medicina do mundo todo. Tá? É o tratado e o compêndio. Então, nós precisamos, então, o quê? Verificar quais são os nutrientes que não podem estar na corrente sanguínea do autista. Quais são esses? Normalmente são glúten, logo de cara. Tá? Açúcar branco, também. Soja, também. Tudo que tem conservante, também. Tá? Agora, nós vamos tirar isso? Não é para tirar isso assim. Qualquer mexida, qualquer alteração na alimentação de uma criança ou de um adolescente tem que ser feita por um profissional especializado. Esse profissional ou é o médico nutrólogo ou é a nutricionista. Então, eles estudam, ou deveriam estudar, nesse compêndio também, que é bem grosso também, que é a nutrição em pediatria. Toda a nutrição, que é o tratado de nutrição, o compêndio de nutrição, que mostra todos esses processos. Então, não se tira glúten, não se tira açúcar branco, não se tira
leite, derivados de leite, não se tira nada disso sem acompanhamento médico e nutricional. Agora, é para tirar isso, então temos que ter um nutricionista para saber o que vai substituir o glúten, o que vai substituir a soja, o que vai substituir o açúcar branco, o que vai substituir o leite e os derivados do leite, tá? Então, esse é o detalhe. Espera aí, dúvida sobre todos jovens. Oi, Carla Holanda, você mandou uma pergunta sobre o TDAH. Se todo aluno com TDAH pode ir bem em alguns anos e apresentar dificuldade em outros, certo? Sim, o TDAH, que está ligado ao autismo também, ele também tem, você pode colocar TDAH com tudo que eu estou falando aqui, porque o TDAH também tem problemas no cérebro entérico, também tem problema na alimentação, também melhora bastante quando você retira tudo isso. Agora, é o que eu estou falando, ele pode ter tido uma variação na alimentação e agora está no ensino médio mal, tá? Ele foi bem no ensino fundamental e foi mal no ensino médio, né? Ou pode não ter nada a ver com TDAH. Toda criança, quando passa do ensino fundamental para o ensino médio, ou seja, na realidade quando ele chega a 13, 14 anos de idade, 13, 14, 15, o que acontece? Aí já não tem nada a ver com nada disso que eu estou falando, mas aí você pode ver isso naquele meu livro Afetividade na Educação. No Afetividade na Educação mostra realmente todo o processo de desenvolvimento, de formação da personalidade da criança, então mostra cada detalhe disso, inclusive essa parte do TDAH. Tá? O que eu estou falando agora sobre a parte da inclusão está no último livro, que é esse Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Tá? Ok? Então, qualquer dúvida tem nesses livros todos, que esse é o 5º livro meu. Né? Todos esses livros têm todas essas dúvidas, estão lá, principalmente no último, que é a Inclusão Responsável. Então, pode ser apenas um processo de antecipação de sensualidade e sexualidade na época da pré-adolescência. Isso diminui a capacidade intelectual na adolescência e faz a pessoa se dar muito mal no ensino médio, no final do ensino fundamental e no ensino médio, ok? Esse é um processo que está na afetividade da educação, está ensinando cada detalhe desse. Então, gente, o que a gente precisa ver? Tomar muito cuidado, porque nós temos que tirar tudo que faz mal da alimentação, mas substituir por outras coisas. Então tem que tomar cuidado que isso é nutricionista, médico nutrólogo. Mas tem que tirar. E tirar definitivamente. Porque tirando definitivamente, lógico que nós estamos tirando exatamente aquilo que causa os sintomas. Nós não estamos curando o autista, porque para curar o autista nós temos que esperar a Alisson Moota e Karina Grise Oliveira fazerem seu trabalho. Nós estamos o quê? Trabalhando no sentido de reduzir os sintomas para que eles possam aprender, para que eles possam ter a sua habilidade para ser autônomos e que possam se socializar. Isso que a gente quer. Tá? Então a gente quer reduzir os sintomas de tal maneira que eles possam se desenvolver igualzinho a todas as crianças que estão em volta deles. Tá? Gessiane, eu recomendo, obviamente, os meus livros que estão falando sobre tudo isso. Então, esse último, Inclusão Responsável, é o que fala sobre tudo isso. Tá? É exatamente isso. Eu não recomendo esses para os pais, não. Esses tratados, etc., não. Mas agora, o resto, sim. Obrigado, Mauro Gaglietti. Você é um grande amigo meu. Aí não vale. Ser amigo não vale fazer elogios, né? Mas você também é um gêniozinho, né? Eliane Frederici, sim, os pais veem os médicos como detentores do conhecimento e com isso a gente não consegue realmente convencer nada. Então, vamos a isso. A alimentação. Então, vamos trabalhar a alimentação, que é super importante. Aí teve um nutricionista que falou para... Sim, Mauro. Obrigado.
que falou claramente que não se retira glúten da alimentação. Você é doida de tirar glúten do seu filho? Glúten que dá, que faz ele ficar forte. Será que essa nutricionista estudou sobre celíacos? Tá? E será que ela estudou? Essa parte eu tenho certeza que ela não estudou. A intolerância ao glúten no não celíaco também, porque o autista não celíaco também é intolerante ao glúten. Seria interessante estudar. E não vai dizer que não tem comprovação científica, porque precisa estudar. Estudando você vai ver que tem comprovação científica. Tá? Então, agora vamos ver os grandes problemas que o médico acaba embarcando. É o quê? Na hora que ele abre esse livro, em vez de ler a parte inicial, da página 1155 até a 1162, ele vai direto para 1163, que são as intervenções psicofarmacológicas. Então, o que acontece? Em vez de reduzirmos os sintomas do autista, trabalhando tudo aquilo que está aumentando o sintoma, que é deixando entrar no organismo dele alimento que ele não pode comer, porque veja, o que Alisson Mootri, tem que ficar bem claro o seguinte, o que Alisson Mootri, Carina Gris Oliveira e todos os demais cientistas que estão trabalhando para a cura do autista estão fazendo, é tentando corrigir as antenas dendríticas de alguma forma, para que elas fiquem perfeitas, para que o cérebro entérico e o cérebro craniano trabalhem corretamente e que ele não tenha mais intolerância a nenhum alimento, para que ele não tenha mais permeabilidade no intestino, para que ele não tenha mais intolerância, parasitas exageradas, né? E nem problema de tireoide, coisa assim. Enquanto eles estão trabalhando isso, nós então sabemos que o autista tem tudo isso. Então repare só, nós temos que separar as coisas. Os cientistas estão trabalhando para que ele não tenha mais isso quando descobrirem a cura. Então, quem não é cientista, quem não está nessa pesquisa, tem que trabalhar no sentido de diminuir esses sintomas, enquanto os cientistas procuram a cura. E como é que a gente diminui os sintomas? Então nós vamos pegar os sintomas e nós temos duas opções a fazer com os sintomas do autista e do TDAH. Primeira opção, reduzir os sintomas por meio de uma alimentação correta, por meio do ataque aos parasitas e por meio do equilíbrio das vitaminas. Então nós precisamos o quê? Verificar os parasitas e trabalhar os parasitas. Verificar o nível de vitamina e corrigir o nível de vitaminas. E retirar da alimentação tudo o que prejudica tudo isso, que são as intolerâncias alimentares. Para retirar então nós temos que fazer isso. Tá? Segunda opção, em vez de trabalhar tudo isso que aumenta as causas, que aumenta essas consequências todas do autismo, esses efeitos colaterais, que aumenta esses sintomas do autismo, nós podemos utilizar medicamentos que camuflam esses sintomas. E isso é o que está na página 1163 em diante. Na 1163 em diante, então, as intervenções psicofarmacológicas para camuflar os sintomas do autismo. Não é para diminuir os sintomas. Para diminuir os sintomas é a alimentação. Para camuflar são esses remédios. Então a camuflagem é rápida, porque você dá o remédio, ele, por exemplo, vamos ver, irritabilidade. Aí na página 1163 do Compêndio de Psiquiatria de 2017 diz o seguinte: 2 antipsicóticos de segunda geração, risperidona e aripiprazol, foram aprovados pela FDA nos Estados Unidos para tratamento da irritabilidade dos indivíduos com transtorno de espectro autista. Tá? Então isso significa que, em todo caso, apesar da sua eficácia, o seu uso foi limitado em alguns indivíduos por causa dos efeitos colaterais muito fortes, ganho de peso, aumento do apetite, efeitos colaterais metabólicos, hiperglicemia, um monte de efeito colateral. Tá? Então, esse é o problema. Então, tratar a irritabilidade, ou seja, compensar, ou seja, camuflar a irritabilidade, dando risperidona, aripiprazol, etc., traz efeitos colaterais fortes. Então, vamos, antes de dar aripiprazol, risperidona, é bom a gente trabalhar as causas. Então, vamos melhorar a alimentação,
para que o cérebro entérico trabalhe corretamente, reduza os sintomas e não precise dar nem aripiprazol nem risperidona. Segundo ponto, hiperatividade, impulsividade e desatenção. Aí vários testes, etc., foram realizados com metilfenidato, a Ritalina, tá? Para tratar hiperatividade, impulsividade e desatenção em crianças com TEA. A eficácia do metilfenidato para as crianças com TEA, ou seja, autista, foi muito menor do que para as crianças sem transtorno do espectro autista. Está aqui escrito. E mesmo assim está sendo dado. Por quê? Porque o transtorno de espectro autista tem os mesmos sintomas, mas as causas são diferentes. Por isso que nós temos que atacar as causas primeiro, que são as causas alimentares. Outro, comportamento repetitivo estereotipado. Então esses sintomas foram tratados com antidepressivos à base de inibidores seletivos de recaptação de serotonina, antipsicose de segunda geração e agentes estabilizadores do humor como valproato. E os efeitos colaterais foram grandes. Então, gente, está aqui como eles são. Falta de sono, tá aqui, Rivotril, etc. Então, com efeitos colaterais. Então, gente, quem disser não tem comprovação científica, peça para ler. Não precisa ir muito longe, não. Leia o compêndio de psiquiatria, esse troço enorme que está aqui. Tá? Leia o compêndio de psiquiatria, que está tudo escrito aqui. Ou quem não quiser se dar o trabalho de ler muito grande, compre o livro de Aderbal Sabra, explica tudo na linguagem médica perfeita, que é Manual da Alergia Alimentar. Então ele explica tudo sobre o autismo e sobre o TDAH. E ele mostra claramente o problema da intolerância não celíaca a glúten, caseína, ao leite derivado do leite, soja, tudo. A intolerância dos não celíacos, porque o celíaco a gente já sabe que tem essas intolerâncias. Então é muito importante que a gente tome bastante cuidado com isso, ou seja, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo para nós não fazermos besteira. Tá? Então, o livro de Aderbal Sabra é o que eu recomendo, Manual de Alergia Alimentar. Outro, o livro de Cláudia Marcelino. O livro de Cláudia Marcelino, todos os pais deveriam ter, porque aí dá para entender aquilo que é o autismo por uma mãe de autista, tá, que está trabalhando nisso para melhorar seu filho o tempo todo. O livro de Cláudia Marcelino é Autismo, Esperança pela Nutrição. Tá? Então esse eu recomendo a todos os pais terem. Agora, há outros livros para quem quer fazer um trabalho mais profundo com seu filho e não quer ir nessa conversa de ficar camuflando sintomas. Um é o livro de Anders Ludwig Kalker. Esse livro dele é todo um trabalho que ele faz para reduzir os parasitas, para eliminar os parasitas. Então ele usa um processo de CDS, MDS, CDS, para acabar com os parasitas do autista, que é muito parasita que aparece no autista. E um outro livro completo para falar sobre o autismo é Curando os Sintomas Conhecidos com o Autista, esse é grosso, tá? De Kerry Rivera, onde ele reúne todos os estudos, mas todos os estudos mesmo, sobre a interferência nos parasitas, na eliminação dos parasitas, a interferência nos problemas de alimentação, nas intolerâncias alimentares, nos problemas de tireoide, em tudo do autismo. Tá? Então, gente, o que nós temos que fazer hoje é isso. Ou seja, o que nós temos que fazer hoje é diminuir todos os sintomas do nosso filho autista para que ele não precise estar se medicando com medicamentos que trazem terríveis efeitos colaterais. Tá? Isso é fato. Tá? Agora, quanto à deficiência intelectual. A pergunta de André. André falou sobre a idade dos autistas. Os autistas normalmente se desenvolvem até 2 anos, por aí, 1 ano, 2, mas já começa a desconfiar, caso ele venha a ter muitas estereotipias, entre 3 e 4 anos aparece já a maioria dos sintomas. Já o autista mais que era conhecido como Asperger, e que quando não tem muitos sintomas de estereotipia,
Pode aparecer as características de autismo entre 7 e 8 anos de idade também, até mais tarde, tá? Mas normalmente é assim. Ou seja, a criança nasce normal, até 6 meses está o desenvolvimento normal, às vezes vai até 1 ano, até 1 ano e meio, 2, e daí em diante, coisas que ele estava desenvolvendo bem, como fala, conversa, relação social, etc., começa a deteriorar, cai. Justamente porque nessa hora que começam os dendritos a terem problema no seu desenvolvimento. Tá? Então, tá aí a história. Autismo não é o fim do mundo. O autismo é para ser tratado, mas tratado corretamente, e não camuflado seus sintomas. Então, para isso eu recomendo, vamos estudar. E agora mais uma recomendação. Eu falei recomendação aos médicos. Para os médicos, o pessoal em toda a ciência ligada à área médica, é estudar os próprios compêndios de psiquiatria, estudar os livros de Aderbal Sabra, de Cláudia Marcelino, os livros de nutrologia, e fazer essa relação entre os cérebros que estão funcionando mal, tá? E ver como é que esse cérebro trabalha. Se é o cérebro entérico, a base de trabalho dele é a alimentação. E, já que é alimentação, por que nós temos que reduzir, tirar determinados nutrientes? Porque aquele organismo que foi mal desenvolvido por causa das antenas dendríticas não pode comer a mesma coisa que o não autista e o não TDAH come. Por quê? Porque aquilo vai para a corrente sanguínea e aumenta os seus sintomas. Tá? Então isso é fato, é básico. Agora vamos ao pessoal profissionais de educação. Quanto aos profissionais de educação que vivem querendo saber, mas o médico não deu nenhum diagnóstico, não tem que dar diagnóstico nenhum, você não precisa disso. O que nós precisamos é parar de ficar esperando as coisas prontas, porque não tem nada pronto. Até tem agora o meu último livro, que é o de inclusão responsável. Mas a ideia é o quê? Trabalhar como pesquisa. Então o que a gente vai fazer? Eu preciso falar sobre o autismo. Fala o quê? Não fale, faça. E vai registrando o que você está fazendo. Então é muito simples. Vamos ver os psicopedagogos, neuropedagogos, neuropsicopedagogos, todos esses que estão trabalhando em educação, vamos fazer o seguinte: peguem os autistas que estão à sua disposição. Tá? Isso é para todo mundo. Mesmo quem seja só professor, só AE, etc. Veja os autistas que estão à sua disposição e faça uma anamnese sobre alimentação e sobre o tipo de tratamento que ele está tendo. E verifique como está, se foi feito ou não um trabalho de verificação de parasitas, se foram tratados os parasitas. Como foi feito o tratamento dos parasitas. Tudo isso tem que estar registrado. Para a gente saber o quê? Os parasitas foram tratados com remédios comuns ou foi feito um trabalho para reduzir a candidíase, por exemplo. Descobriram se tinha cândida? Como foi o parasita que descobriu? Foi utilizado o método CDS, MMS de Kerry Rivera para eliminar realmente de vez todos os parasitas que fazem mal ao autista ou não? Tudo isso é registrado. A gente não vai mandar ninguém fazer nada. Porque quem vai mandar é a família que resolve. Mas nós vamos registrar. Então, com esse aluno autista A, o aluno A, tá? Então foi feito todo o tratamento dos parasitas. Foi utilizado o método CDS de Kalker, tá? Para eliminar os parasitas, isso tudo com acompanhamento médico, né? Aí depois disso foi feito o nível das vitaminas, foi feita a compensação para ele ficar com o nível de vitaminas. Esse foi o autista A, tá? Aí foi verificadas as intolerâncias alimentares e foi feita uma dieta rigorosa, sem glúten, sem leite derivado de leite, sem soja, sem conservantes, tudo, pronto. Então esse é o autista A. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, com esse registro, nós vamos verificar como está o comportamento dele. Ele tem agressividade? Ele tem irritabilidade? Ele tem falta de sono? Ele não dorme à noite? A mãe reclama que ele não dorme à noite? Tá? E vamos verificar como está o rendimento dele na escola. Ele está desenvolvendo? Aí vamos ver o autista B. Aí a gente verificou que o B não faz nada disso, só toma remédio. E o C faz algumas dessas coisas. Mas então nós vamos registrar quem está desenvolvendo e quem não está. Com isso, não precisamos mais ver teorias.
nós vamos ver prática, nós vamos verificar aquele que está se desenvolvendo, está em qual? É do grupo A, do grupo B ou do grupo C? É o que está sendo tomando risperidona, Rivotril, aripiprazol, ou é o que está fazendo uma dieta rigorosa? Com isso, nós temos o resultado de uma pesquisa científica feita por cada professor, por cada profissional de educação, sobre o resultado dos tratamentos que estão sendo feitos pelas outras áreas de acompanhamento do autista, que são as áreas médicas. Tá? É isso que nós precisamos, porque aí nós temos um documento feito por todas as escolas, por todos os profissionais de educação, mostrando que o aluno que está seguindo tal tratamento, nós estamos tendo um desenvolvimento completo dele, inclusive vai ser autônomo um dia. Os alunos que estão tendo um tratamento X ou Y, nós não estamos conseguindo fazer nada com ele, ele não vai ser autônomo um dia. O máximo que a gente consegue é que ele fica quietinho lá no canto porque ele está dopado. Com isso, está a comprovação científica feita em cada escola, por cada professor. O que nós precisamos é parar de ter preguiça. Ah, não, mas a gente vai dar aula em 300 colégios. Sim, eu sei. Tá? Cada um diz que tem muito mais trabalho do que eu, o que eu duvido. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que fazer é isso para que nós possamos estar ajudando a desenvolver essas crianças e salvando essas crianças de uma exclusão total. Ok? Então, é exatamente isso que eu queria comentar com vocês hoje, basicamente isso. Tive problema aqui com o meu computador, que ele travou, ele parou às 9h03, não saiu às 9h03, tá? E aqui no Face parou de aparecer o pessoal, então não sei o que aconteceu, se o Face travou também. De qualquer maneira, eu vou verificar essa gravação e botar no YouTube amanhã. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.